Olá pessoal, professor Eduardo Lama falando com vocês. Hoje a gente vai abordar a caracterização radiológica na lipossubstituição da mama. Antes de falarmos de lipossubstituição, pessoal, é necessário conhecermos a anatomia convencional da mama. Então, a mama, praticamente, ela vai ser formada de tecido glandular, tecido estromal ou fibroso e tecido adiposo. Essa imagem sagital, um corte sagital de imagem favorecido pelo Kate Moore, nós observamos a grande constituição de lobos mamários, onde a mulher tem aproximadamente entre 15 a 20 lobos mamários, e subunidades ou subagrupamentos chamados de lóbulos mamários. Né? Ductos que drenam desses lobos mamários são os ductos mamários, né? Ou também conhecidos como ductos lactíferos. Esses ductos lactíferos, que drenam diretamente dos lobos, encaminharão o seu conteúdo de drenagem, neste caso, o leite, para a região de seio lactífero. Tá? Então, os ductos mamários ou os ductos lactíferos drenam para os seios lactíferos e, confluentemente, esses seios lactíferos vão drenar para a região de papila mamária, que fica numa área pigmentada denominada areola mamária. Esses lobos e ductos mamários, eles ficam entremeados por uma grande constituição conjuntiva que é chamada de estroma, né? Então, o estroma mamário de formação fibrosa, né? Então é o tecido fibroso interlobar, passa a ser o constituinte de entremeamento desses lobos e ductos. Perceba também que existe uma constituição de tecido adiposo, neste caso aqui, né, mostrando para vocês o tecido adiposo ao redor, né, superiormente, inferiormente e posteriormente em relação aos lobos mamários. Aqui, a constituição da gordura retromamária, tá? Observada nessa imagem, mas não podemos também deixar de esquecer que ao redor e entre esses lobos e ductos existe também tecido adiposo. Tá? Uma constituição menor, mas nós temos também. Observando mais posteriormente, nós encontramos o plano de músculos. Então, a fáscia muscular, posteriormente ao tecido retromamário, e a musculatura de peitoral maior e peitoral menor, que faz esse plano posterior, essa parede posterior da região da mama. Então, numa imagem mais frontal, após a remoção ou a secção da pele, né, nós conseguimos observar os seios lactíferos, né, drenando confluentemente para a região de papila, né, onde vamos encontrar algumas pequenas aberturas, né, nessa papila, orifícios da papila mamária. A região, né, de ductos lactíferos, então nós temos aqui ductos lactíferos, e a região de lobos mamários. Tá? Observe então o plano muscular, o músculo peitoral maior, ele fica, né, não só posteriormente a essa formação glandular, né, mas também ele se posiciona superiormente. E é importante você entender esse posicionamento retromamário e também relativamente superior e oblíquo externamente a essa mama. Tá? Outro detalhe interessante é verificar o tecido adiposo entremeado, tá, no espaço glandular e ductal. Tá? Então a gente observa pequenos agrupamentos de tecido adiposo, né, entre essas glândulas, entre esses lobos, né, entre esses lobos glandulares. Existem dois exames que são bastante utilizados para verificação de lipossubstituição da mama. Tá? Na verdade, exames para investigação geral da mama. A mamografia convencional, né? Um exame que traz uma visibilidade muito interessante, com uma acurácia, né, visual muito boa e uma sensibilidade acima de 80%, né, das estruturas.
Essa mamografia convencional, ela passa a ser um exame, né, que tem como complementariedade a ultrassonografia, né? Então, nessa aula a gente também vai abordar um pouco do ultrassom, né? Então, qual seria o posicionamento radiológico convencional para a avaliação radiográfica da mama, né? Considerando que a mamografia ela é um exame que opera com emissão de feixes de raio-x, né? O posicionamento radiológico ele depende, né, da colocação de placas, sejam elas placas de suporte, chamado suporte de cassete de filme, tá? Contra uma prancha ou uma placa, né, praticamente de característica plástica. Então seria uma placa compressora, né, uma placa de compressão de plástico, né, e a mama interposta entre essas duas placas, né, uma placa de plástico transparente e um suporte de cassete de filme, né, onde o filme radiológico ele vai estar colocado internamente, né. Então existem duas incidências e duas projeções para a realização da mamografia. Essa incidência ela é chamada de incidência ou projeção crânio-caudal, onde a colocação das placas de compressão mamária elas são posicionadas superiormente e inferiormente, né? Então a gente observa o posicionamento dessas duas placas, né, de posicionamento cranial, ou seja, superior, e caudal inferior. Algumas mulheres conseguem se ajustar ou se adaptar a esse nível de compressão, tá? Não apresentando sintoma doloroso, e algumas outras, mais sensíveis, apresentam desconforto durante o exame, tá? Mas, no todo, não é um exame onde 100% das mulheres apresentam desconforto doloroso intenso, né? Mas algumas outras podem manifestar tolerância, né, ou um desconforto mínimo em relação ao exame. A outra incidência é a incidência mediolateral oblíqua. Então, a colocação das placas, né, elas têm um posicionamento relativamente diagonal em relação à incidência anterior. Observe que o plano da axila na incidência crânio-caudal ele é menos acoplado ao sistema, e na incidência médio-lateral oblíqua, a colocação da placa, né, ela acaba alcançando a região da musculatura que fica mais próxima da região da axila, né, e também na composição mais superior da região peitoral, ou seja, provavelmente nesse exame a musculatura peitoral ela pode ser revelada no filme. Tá? Então é importante você fazer essa diferença, né? Aqui na incidência crânio-caudal, a chance de aparecimento, né, de uma imagem muscular ela é menor, e na incidência médio-lateral oblíqua, a chance de aparecimento, né, de uma imagem característica de músculo ela passa a ser maior. Alguns autores consideram que a melhor incidência que seja relacionada com esse posicionamento mais lateralizado da mama, né, e não tendo essa característica mais crânio-caudal, ela seja a incidência em perfil. Tá? Então, a incidência em perfil ela pode revelar as estruturas mamárias com menor grau de sobreposição de imagens em relação à incidência médio-lateral. Tá? Então, alguns autores apoiam a incidência médio-lateral oblíqua, né? Outros autores citam como sendo uma incidência interessante de ser utilizado, mas com advertências em relação à sobreposição de imagem. Tá? Eu estou trazendo para vocês aqui, então, praticamente as duas incidências que na literatura são bastante recomendadas, né? A incidência crânio-caudal e a incidência médio-lateral oblíqua, né? Mas também considerando a incidência em perfil, né? Onde essa placa e esse filme seriam colocados de forma mais verticalizada, tá? Em relação à médio-lateral oblíqua, ok? Bom, trazendo o raciocínio da revelação de uma imagem, né, na mamografia
compatibilizando com estruturas anatômicas, para que a gente possa, então, entender o que está sendo visualizado, nós temos aqui a imagem esquemática da mama, né, com a distribuição do tecido fibroso e do tecido glandular, né? Então, essa imagem ela revela para nós o tecido fibroglandular, que na mamografia ele tende a aparecer mais claro, ele tende a aparecer com uma imagem mais radio-opaca. Tá? Então, lembrem que nós temos o termo hipotransparente, né, que caracteriza que a imagem é um pouco mais clara, e podemos usar também o termo radio-opaco. Tá? Então, o tecido fibroglandular ele será revelado na imagem normal de uma mama não lipossubstituída como sendo radio-opaco. Por que uma mama normal? Né? Porque aqui a gente não está considerando nenhuma condição de lesão benigna ou maligna. Tá? Nós estamos considerando uma mama caracteristicamente ausente de condições de benignidade ou de malignidade, tá? E sendo uma mama não lipossubstituída, tá? Que ainda não houve substituição por tecido adiposo. Tá, ok? Então, quando a gente olha a imagem revelada pela mamografia, a gente consegue observar bem, né, essa disposição do tecido glandular, né, fibroglandular normal, de imagem radio-opaca. Tá? E ao redor, essa imagem mais escura, ou seja, uma imagem radiolucente ou radiotransparente, ela representa para nós tecido adiposo. Tá? Então, é importante a gente conseguir entender a distribuição desses tecidos revelados na imagem. Submetendo uma mulher ao exame de mamografia, né, sobre as incidências ou sobre as projeções crânio-caudal e médio-lateral oblíqua, considerando que no exame normal, gente, no exame convencional, cada mama será submetida às duas projeções. Então, a mama direita será submetida a uma projeção crânio-caudal e uma projeção médio-lateral oblíqua, e a mama esquerda também. Né? No final, serão reveladas 4 imagens, né, distribuídas em crânio caudal e médio lateral oblíquo. Okay? Então, quando a gente olha essa projeção da mama direita e da mama esquerda, nós observamos numa mama normal não lipossubstituída a imagem radio-opaca, né, caracterizando então uma densidade normal para esse tecido fibroglandular, tá? E posteriormente a esse conjunto, né, fibroglandular, a observação de tecido adiposo. Verifiquem que há uma imagem relativamente triangular, né, convergente na direção da papila mamária, na distribuição do tecido fibroglandular. Tá? Então, isso aqui é uma distribuição normal. Né? A mama ela tem essa característica, pela sua composição fibroglandular, de distribuição em formato triangular. Tá, ok? E a imagem na projeção médio-lateral oblíqua nos mostra também essa distribuição fibroglandular radiopaca, tá? E o tecido adiposo mais posteriormente de característica radiolucente ou radiotransparente. Tá? Essas duas setinhas amarelas elas chamam a atenção para uma diferença, né, de imagem quando compara-se a projeção médio-lateral oblíqua com a projeção crânio-caudal. Observe que na imagem crânio-caudal, essa imagem um pouco mais clara, né, essa imagem relativamente mais radiopaca, ela não aparece. Né? E aqui, praticamente o que nós temos é um pequeno sombreamento da porção muscular. Lembrem que na projeção médio-lateral oblíqua, as placas são colocadas muito próximas da região da axila, né? O que expõe a compressão também da musculatura peitoral. Tá? Do músculo peitoral maior, né? O músculo peitoral menor não, porque praticamente ele está fixado nas costelas, né? Ele é mais curto e tem uma fixação bem mais profunda. Então a gente não está no plano profundo, né? A gente não está considerando o músculo peitoral menor, mas sim o músculo peitoral maior. Então observem que a projeção médio-lateral oblíqua é possível que nós tenhamos a visualização de uma pequena imagem mais opaca, né? Caracterizando então musculatura peitoral.
E assim nós vamos diferenciar quando a projeção é crânio-caudal e quando a projeção é médio-lateral, tá? Quando essa imagem mais opaca aparecer. Ok? Agora sim, na lipossubstituição da mama, ou seja, quando esse tecido fibroglandular progressivamente ele vai sendo substituído por gordura, nós vamos observando uma mama caracteristicamente mais radiotransparente. Tá? Então, aquela característica radiopaca do tecido fibroglandular, ela vai diminuindo, né? E nós vamos observando um padrão, né, de imagem mais radiotransparente, né? Pelo aumento da impregnação de tecido adiposo. Tá? Evidentemente que a lipossubstituição ela passa por uma gradação, né? Então, mulheres com aproximadamente 30 anos de idade, né, elas apresentam um padrão de distribuição, né, da densidade da mama em relação ao tecido adiposo de aproximadamente 90:10. Né? E a cada ano, né, esse percentual ele vai aumentando em aproximadamente 2%, né, mudando essa relação. Então, uma mulher de aproximadamente 40 anos, ela tem aproximadamente uma distribuição de 80:30 em relação à densidade de tecido adiposo. Né? Então, vai havendo um aumento do percentual de tecido adiposo e uma diminuição do percentual, né, na relação, caracteristicamente em relação ao tecido de densidade, né, o tecido fibroglandular. Uma mulher de aproximadamente 50 anos de idade, né, já vai ter uma relação menor, né, então de 70:30, e uma mulher de 65 anos, aproximadamente 50:50. Né? Então a gente vê essa gradação aumentando, né, da constituição do tecido adiposo, né, e uma diminuição da característica densa do tecido fibroglandular. Tá? Existem aproximadamente duas descrições para esse processo de lipossubstituição, dependendo da região, né, fibroglandular. Ou seja, nós podemos ter uma progressão de lipossubstituição que vai da metade inferior da mama para a metade superior. Tá? Então a gente está distribuindo aqui em quadrantes, né? O quadrante superior externo, o quadrante inferior externo, o quadrante inferior interno, o quadrante superior interno, levando em consideração a região mais posterior da mama e a região mais anterior da mama. Tá? Então, há essa condição, né, de lipossubstituição iniciando pela região da metade inferior e progredindo para a metade superior, onde o quadrante superior externo ele passa a ser a última parte da área fibroglandular que vai ser lipossubstituída. Né? E o outro padrão é o padrão que inicia a lipossubstituição pela região posterior, da metade posterior para a metade anterior, onde a região retroareolar ela passa a ser uma das últimas áreas. Tá ok? Então, a radiografia, né, da mama, considerada mamografia, é uma forma de avaliação. Outra forma de avaliação é através do ultrassom. Tá? O ultrassom de mama ele é um exame que também vai revelar com bastante acurácia, né, as imagens relacionadas com o aumento da formação de tecido adiposo. Então aqui nós precisamos ter uma noção de distribuição por camadas, né? Onde nós temos aqui a camada mais externa e aqui a camada mais interna de tecidos. Então, observando, por exemplo, a camada de pele, a camada da derme, né? Posteriormente a essa camada da derme nós vamos encontrar uma faixa ou uma grande camada de gordura, né, ocupando o espaço no tecido subcutâneo. Algumas formações, né, de imagem um pouco mais intensa no ultrassom, que são as imagens correlacionadas com os ligamentos suspensores da mama, ou também chamado ligamento de Cooper. Tá? Posteriormente, né, ou profundamente essa tela subcutânea de gordura, nós encontramos o tecido fibroglandular. Tá? E aí a gente diferenciar
na ecografia ou no ultrassom, né, na imagem ecográfica, essa distribuição da ecotextura da mama, né, o tecido adiposo, né, ele tende a ser um tecido mais escuro, né, como nós conhecemos como sendo numa imagem hipoecóica ou hipoecogênica, e o tecido fibroglandular tende a ter uma imagem mais clara, ou seja, mais ecogênica. Tá? Posteriormente, mais um coxinho de gordura, que é a gordura retromamária, né? E posteriormente a ela, a musculatura do peitoral maior. Então, essa é a sequência, né, de distribuição de camadas da região mais superficial para a camada mais profunda. E no ultrassom, nós temos essa relação. Né? Então, nós já sabemos que a camada de pele, a camada mais superficial, ela vai aparecer com um certo grau de ecogenicidade, tá? Que contrasta com a camada de gordura, né, a camada do tecido subcutâneo, né, que seria uma gordura pré-glandular, né? Então ela aparece numa imagem hipoecóica. Alguns traços mais ecogênicos, mais brilhosos, representam tecidos fibrosos, né? Então aqui a gente tem o traçado do ligamento de Cooper, né, o ligamento suspensor da mama. Observamos essa região intermediária, né, entre as gorduras pré-glandular e retroglandular, que praticamente passa a ser, né, o tecido fibroglandular, de imagem mais ecogênica. Tá? Então, a ecotextura do tecido fibroglandular é maior, né, contrastando com o tecido gorduroso. Inclusive, nós observando mais uma vez gordura, né, que é o tecido retromamária, gordura retromamária, e posteriormente a ela, ou profundamente a ela, nós vamos encontrar a musculatura peitoral, músculo peitoral maior. Tá? Então, aqui uma distribuição esquemática para dar suporte para vocês, né, em cores diferentes. Então, mais uma vez, a gente observando aqui a camada de pele, né, com uma ecogenicidade um pouco maior. Tá? Nós observamos a região de tecido gorduroso, então a zona subcutânea, né, a gordura pré-glandular, ok? Numa imagem com uma ecogenicidade menor, então ela é hipoecóica, tá? A região, né, de grande zona glandular, né, de grande tecido fibroglandular, numa imagem mais ecogênica, tá? E a imagem mais posterior, ela representa para nós a musculatura, né? Essa musculatura já vai ter uma imagem um pouquinho menos ecogênica, tá? Nessa distribuição. Tá? Você percebe que dependendo do manuseio, né, desse transdutor, a gente já consegue ter nuances em relação a essa imagem, migrando de menos ecogênica para mais ecogênica, mas o padrão, normalmente, muscular, ele é menos ecogênico, tá? Então ele é hipoecóico, ok? E existe também uma imagem que é bem característica de isolamento, né, dessa zona glandular, revestida por fáscias. Então nós vamos ter aqui uma distribuição de tecido conjuntivo pré-glandular, que passa a ser a fáscia pré-glandular, e posteriormente a fáscia pós-glandular. Né? Então a gente observa aqui mais uma vez a fáscia pré-glandular e a fáscia pós-glandular, que coincide com a própria fáscia muscular, né? Com a fáscia que está revestindo a musculatura. E como será observado a lipossubstituição através da ecografia, através do ultrassom? Então, após observarmos a derme, né, a camada de pele, o tecido subcutâneo hipoecóico, né, nós alcançando a região, né, visual, né, visualmente alcançando essa região do tecido fibroglandular, que tem uma característica ecogênica maior, a lipossubstituição será verificada através da distribuição de ilhotas, né, pequenas ilhotas de gordura dentro dessa região fibroglandular. Então, essa imagem menos ecogênica, né, essa imagem hipoecóica, que caracteristicamente, né, é semelhante à ecotextura da gordura pré-glandular,
né, porque não deixa de ser gordura, essa formação de ilhotas de gordura é o que praticamente está caracterizando para nós a lipossubstituição através da utilização da ferramenta do ultrassom. Ok, gente? Então atentem para essas diferenças, verifiquem como ocorre, né, essa interpretação em relação à distribuição da gordura lipossubstituindo, né, o tecido fibroso na região do tecido fibroglandular. Ok, gente? Eu espero ter ajudado nas orientações preliminares e nós continuamos a nossa discussão no laboratório morfuncional. Até lá!